o que são as forças especiais, para eles terem noção da grandiosidade que é CFE aqui no Brasil, da dificuldade também que existe em torno disso. A principal coisa que eu percebi que as pessoas não entendem é a diferença entre operações especiais e forças especiais no Brasil. Porque eu fiquei um tempo nos Estados Unidos e lá eles têm muitos veteranos das operações especiais na internet. Tem o David Goggins, tem o Joko, são veteranos dos Navy SEALs, tem vários veteranos das Forças Especiais Americanas, que são os Boina Verdes. E quando eu comecei a produzir conteúdo aqui no Brasil, eu percebi que as pessoas não sabiam o que era Forças Especiais. Então, operações especiais é a tropa de elite de cada força. Por exemplo, as polícias têm o BOP, a Polícia Civil tem a CORE, a PF tem o COT, e o Exército tem os comandos e as forças especiais. Só que comandos e forças especiais são coisas diferentes. Comandos, na linguagem para o pessoal entender, é aquele que vai na retaguarda profunda do inimigo para causar o máximo de confusão e um dano numa estrutura estratégica que vai fazer o outro país demorar um tempo para poder recuperar aquilo ali. Por exemplo, a Ucrânia fazendo sabotagem dentro da Rússia e vai fazer com que a Rússia demore um tempão para poder reestruturar aquela estrutura logística. Isso é uma ação de comandos. E forças especiais é diferente. Para ser forças especiais no Exército Brasileiro, o pré-requisito é ser comandos e paraquedista. E as forças especiais são especialistas em guerra irregular. O que é guerra irregular? É um conflito que acontece entre um ator estatal, um país com um exército constituído, e um grupo insurgente, um grupo terrorista, uma guerrilha, um grupo revoltoso. Isso é uma guerra assimétrica. E as forças especiais são especialistas nisso, em guerra de guerrilha, sabotagem, subversão, contra-terrorismo, terrorismo, operações psicológicas, inteligência, fuga e evasão. E no Exército Brasileiro, as nossas forças especiais são a elite da operacionalidade da força. Para o pessoal ter uma ideia, a gente tem apenas um batalhão de forças especiais que fica em Goiânia e uma companhia de forças especiais que fica em Manaus. Comparando com os Estados Unidos, que é o país que eu vivo hoje, eles têm centenas de destacamentos. E você imagina, né, o Brasil como um país de tamanho continental, uma fronteira gigante que todo dia dá algum problema, a gente só tem 7 destacamentos para enviar, mas que estão todo dia em algum lugar. O contexto é muito bacana, porque essa ideia de tropa especial sempre existiu, né? Mas pra gente não ir muito na história, na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler tomou toda a Europa, teve um episódio muito dramático lá, que foi a retirada de Dunkerque. Aquela pontinha dos aliados na Europa, o pessoal foi expulso para as Ilhas Britânicas, e Churchill, favorecido geograficamente por estar numa ilha, né, recebeu esse pessoal e ficou aquele sentimento muito grande de, pô, a gente tem que resistir de alguma forma. E nessa retirada, que são dezenas de quilômetros apenas que o pessoal fez por mar da Europa para a Inglaterra, tinha um coronel chamado Dudley Clark, que ele, carregado desse sentimento, né, porque o pessoal que foi expulso, que era francês, que deixou a família lá, os europeus, e ele levou uma ideia para o Churchill de fazer pequenas incursões saindo do continente, da ilha inglesa para o continente, para simplesmente manter, né, aquele senso combativo. Tanto que é uma parada muito bacana. Uma vez eu visitei Londres, e lá tem aquela famosa abadia de Westminster, né? Quem tiver curiosidade de um dia de dar a volta na abadia, no fundo tem um soldado e uma homenagem aos comandos, porque eram pessoas que por vezes mais responderam ao sentimento de manter o combate vivo, né, do que qualquer ação tática. A primeira ação de comandos mesmo foi um fracasso, né? Eram 3 botes praticamente a remo, o pessoal remando lá para o continente, mataram 2 sentinelas, 2 botes sequer chegaram e voltaram a contar aquela notícia, aquilo gerou uma euforia. E o Churchill, que foi militar, né, teve uma juventude militar muito entusiasmado com essa ideia, começou a fomentar e criou as primeiras unidades de comandos, né? E comandos é um nome muito simbólico, porque quando os ingleses estavam na África do Sul, eles lidaram com uma tropa irregular, que eram os boeres. E o inglês era muito formal, né? Olha aqueles vídeos, aqueles filmes, né? O pessoal tudo uniformizado, alinhado. E quando vinha os boeres, aquela bagunça, cavalo, e tinha uma eficiência militar muito grande, né? Pelo contexto, o pessoal se ligou, pô, vamos atuar como os boeres, né? E aí utilizaram esse termo comando, que é comandar com um camarada, né? Uma unidade militar. E aí surgiram os primeiros comandos da história, né? Foi tudo, na época, foi uma família escocesa chamada Atinacar doou um castelo ao norte, lá na Escócia. Ali foi a primeira escola, essas eram as primeiras incursões, então histórias terríveis, na verdade, né? Todo mundo morria, ninguém chegava, quase ninguém voltava, então a história mesmo moderna. Tanto que o perfil do Comandos é um perfil do quê? O cara que não desiste nunca. Quando você vai ler as histórias dos comandos, cara, tudo dava errado. E você pega uma porcentagem de conclusão do curso é muito baixa, 20%, 15%. E no próprio curso o pessoal faz coisas para que não dê certo, porque eles querem ver como é que você lida com aquela frustração. Não quer às vezes a melhor ação, não quer a melhor ponte que foi explodida, ele quer saber como é que aquele aluno ele lidou com aquela frustração de não concluir uma tarefa, justamente por esse histórico, por esse contexto. Né? E as forças especiais, a gente brinca que a gente tenta se tornar antropólogo fardado, porque para cumprir essa missão de guerra irregular, a gente precisa conquistar uma coisa que é muito difícil, apoio da população. Sim.
como você conquista o apoio de uma população sem entender de habilidades comportamentais, sem entender do ser humano, ter uma conversa olho no olho, né? A gente brinca que agora, hoje em dia, conversar virou uma soft skill, né? É difícil você... Cada vez mais será, Cada né? vez mais. Tem aquela às vezes resenha a gente ali. olha os jovens, eles não têm mais não essa capacidade consegue. de conversar. Sentar aqui e ficar 2 horas conversando sem olhar para o celular. Não, sabe aquela história do teste de Turing dos computadores? A ideia do Alan Turing, ele falava lá na época da Segunda Guerra Mundial, ele falou, olha, a gente vai ter que ter um teste para entender se é um computador ou uma pessoa falando com você daqui a algum tempo. A gente tá chegando nessa era, né? E eu falo, cara, se botar um chat GPT para conversar comigo, se ele começar a iniciar a conversa, assim, talvez eu não saiba que é um computador. Agora, então ele pode passar no teste de Turing. Agora, meu irmão não passaria. Eu ia falar, uma máquina. Ele só responde sim, não, não passava. Não mantém o Agora diálogo, tá entendeu? Tá melhor. Não vamos ajudar teu irmão também. E vocês fizeram comandos e UFA a mesma turma ou não? Não. Na verdade, eu tinha medo de ir pro curso de comando porque eu tinha medo de morrer. E o Emanuel, sempre que a voz da zona do conforto tentava sussurrar no meu ouvido, o Emanuel sussurrava do outro lado falando, cara, vamos. Então eu falo que o Emanuel é a minha voz da zona do desconforto. Porque primeiro, eu não queria ir pra Manaus, quando a gente se formou junto. Vocês foram juntos pra Manaus? A gente foi junto pra Manaus. Eu queria ir pra Joinville. A gente se formou, eu falei, cara, tô cansado de coisa operacional. Aqui na MAN, eu quero ir pra uma cidade... de coisa operacional. Mas a gente formava na MAN cansado, né, cara? Formação espartana, né, cara? O cara sai com aquele senso de, pô, tá faltando... Há 5 anos que eu não tô aproveitando, 5 anos que eu não tô juntando dinheiro, preciso fazer tudo isso em 1 ano. Exatamente. Você falou que para ser forças especiais, só voltando um pouco, tem que ser comandos e paraquedista. Mas para ser comandos tem outros tantos milhões de cursos, não é? Não, para ser comandos, você manda o requerimento e vai. Ah, tá. E para ser forças especiais tem que ser comandos e paraquedista. Eu sempre falo, para cumprir uma missão de forças especiais bem, às vezes você não precisa dar um tiro, porque a guerra acontece aqui e aqui, nos corações e nas mentes. Mas todo forças especiais também é comandos. Aí o pessoal olha para mim, né, com essa carinha de menino criado com vó, fala, cara, queira ver o meu lado forças especiais, não ative o meu lado comandos, porque senão... Não, mas o comandos, durante o curso, eles passam por várias áreas do território brasileiro para aprender a operar em diferentes locais, entendeu? Eu sabia então o cara vai pra Caatinga, ele vai pra eu lembrava pro que tinha um sul, troço pro Cerrado, vai lá pra selva. O irmão da Malu é o Luiz Souza, né? Nossa turma também de artilharia. Que é bem E operacional na artilharia também. ele é o cara mais operacional da minha turma, porque ele é guia de montanha, ele é guerra na selva. Que meu irmão é meio louco, mas ele é operacional. Aí o pessoal brinca que ele tá fazendo comandos parcelados. Porra, vai logo pro comandos, né? Só que agora você faz logo o pacote de uma vez. Agora já era, Mas na verdade a gente foi pro comandos porque foi pra Manaus, né? Meu sonho de cadete era ser atleta de esgrima. Eu lembro que você era atleta de esgrima, Pô, cara. porque meu pai é mestre de esgrima. Ah, mas você lutava? Sim, meu pai era mestre de esgrima. Lutava, Quando eu fui pra MAN, jogava o termo, Jogava, né, do esporte. Mas tá. meu pai era mestre de esgrima, achava aquilo maneiro. E nós temos as Olimpíadas, né, dentre as academias militares, que é em setembro e outubro, a gente sempre passava aquele mês muito confortável na Escola de Educação Física do Exército, que era nos pés do Pão de Açúcar, não sei quem conhece. E a gente saindo daquele internato, quando olha aquilo tudo, fala, eu quero morar aqui pra sempre. Bonito pra caramba. Exatamente. Só que na saída da MAN não deu certo, não consegui ir pra onde eu queria. Eu falei, cara, me restou o quê? Manaus. Mas eu não vou sozinho, não. Alguém vai comigo. Eu falei, vem cá, meu filho, vamos. Só para o pessoal entender, quando eles saem da academia militar, eu gosto sempre de explicar, porque como vocês são militares, às vezes vocês perdem um pouco da noção de que as pessoas não sabem o que é, né? Então a academia militar é como se fosse a faculdade do exército. Sim. A pessoa passa lá, é tipo Hogwarts, para quem também conhece o... É uma analogia interessante. É verdade, tem as eu nunca tinha casas, pensado dessa as forma, armas, mas né? tem as armas, que são as casas, enfim. Então, eles passam 4 anos lá, antigamente não tinha mulher, era só homem, na época deles. Ao todo são 5 porque tem um de SpaceX e 4 diamantes. Enfim. Exato, daí eles se formam, quando eles se formam, eles vão, de acordo com a colocação, você vai escolhendo para onde você vai do Brasil, afinal, eles têm que viver como se o exército, eles meio que prevêem que você passe por vários locais para que você seja ambientado em vários locais do Brasil. Então, a ideia é que sejam transferidos. O oficial tem que ter vivência nacional. Né? Isso, ter essa vivência nacional. E aí, quanto mais bem localizado, melhor você consegue escolher. E os últimos vão ser escolhidos pelo local. Ficam, né? Vai compulsoriamente. E como os meninos aqui, todos eram bem colocados, eles podiam escolher para onde eles iriam. E quando eles escolhem um lugar que é longe, né? No caso, a Academia Militar fica em Resende, interior do Rio de Janeiro. Eles ganham mais dinheiro, porque a transferência é a ajuda de custo, teoricamente, fica maior, e tal. E aí fica maior. Então, o Bruno, por exemplo, ele tinha a escolha, ele era 01, ele poderia ir para onde ele quisesse do Brasil. Onde abriu as unidades, né? Inclusive, o irmão da Malu queria que eu fosse pra selva com ele. Eu era o primeiro, ele era o 6, né? O meia dúzia, que a gente fala na artilharia.
Aí, eu já namorando com a Malu, ele falou, cara, deixa minha irmã de lado, vamos pra Marabá. Aí Vamos fazer o Guerra na Selva junto. Que cunhado. Ele falou isso, né? Gostava mais de você do que da irmã, pelo Na jeito. época, eu falei pro Bruno, você tem a escolha, você pode ir ou a gente pode continuar namorando. E aí, a escolha dele foi continuar comigo, por isso ele se manteve aqui no Você Sudeste. pode ir com meu irmão ou ficar comigo, né? Eu, conhecendo seu irmão, na modéstia à parte, eu acho que ele fez uma escolha melhor. Né? Com certeza, muito melhor. É que existe várias zoeiras. Esse episódio vai ser visto pelo exército inteiro, então tanto faz, porque todo mundo sabe da zoeira. Mas pra quem é civil, o meu irmão é muito zoado, e quanto mais zoado, significa que é uma pessoa benquista. Ele é querido. Isso é bom dizer. É verdade, é verdade. O bullying é saudável no nosso meio ali, né?